Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui fazendo uma série de estudos sobre o livro Tarô e a Jornada do Herói. Você que está acompanhando a gente aqui no canal, nesses nossos estudos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer o estudo do Arcano 6, os enamorados. Então, se você está assistindo a gente aqui pela primeira vez, aproveita para você assinar o canal, aproveita para você compartilhar, para que você possa também não só assistir os próximos encontros, mas também compartilhar com as pessoas sobre esse nosso estudo, que é essa jornada do herói e que na verdade é a jornada da nossa vida. A gente tem entendido que ao longo dos nossos estudos que o tarô ele traz para a gente uma oportunidade da gente conhecer sobre a nossa vida, a rota, o caminho da nossa vida, para onde é que a gente está indo. Eu vejo muitas pessoas comentando comigo nos atendimentos que estão aí perdidas, né, um pouco assim, sem saber qual o caminho tomar, se está certo, se está no caminho certo, será que essa decisão é a certa, quais são as consequências dessa decisão? E eu percebo que isso gera muita insegurança, né, se vai para o caminho A, o caminho B, se fica, se viaja. E essa dúvida muitas vezes paralisa as pessoas. E essa angústia, essa dúvida tem tudo a ver com o arcano dos enamorados. Então aí senta, pega aí o seu papel, a sua caneta ou o seu livro e vamos estudar junto nessa nossa trajetória. Bom, eu escolhi o livro, esse livro Jornada do Herói, porque eu gosto muito dessa questão de caminho de vida. E eu compreendo muito que o tarô tem essa função de nos ajudar no processo do nosso entendimento da vida, de uma forma geral. As pessoas às vezes buscam mapa astral, buscam leitura de mãos, né? Ou seja, o sistema que você identificar como sendo melhor para você. O tarô é um desses sistemas de auxílio, de entendimento das consequências das nossas atitudes. E é exatamente essa a proposta desse livro, com a jornada do herói. E aí, quem é o herói? O herói somos todos nós, né? O herói é o louco, no caso do tarô. O herói são os heróis, os super-heróis que a gente vê no cinema, mas os heróis de todos os dias somos nós. Nós somos os heróis e as heroínas da nossa própria vida. E é exatamente essa a abordagem desse livro. Então, nos primeiros estudos, né, se você está vindo aqui, aproveita para você olhar essa playlist com todos os outros estudos. A gente está vendo lá o louco, que foi o nosso primeiro estudo, falando sobre quem é esse personagem, o que faz dele ser tão irreverente, a ser esse louco, esse personagem que é tão aí, né, diferente dos outros, e é exatamente isso que caracteriza ele como sendo o herói. Então a gente vê esse personagem, a gente vê ele nas suas escolhas, na consulta aos oráculos, na bênção dos pais, a gente viu muito isso e hoje a gente chega no Arcano 6. No nosso livro, aqui eu vou mostrar depois de novo o livro, ele coloca um subtítulo que é A Decisão. E quando a gente pensa no arcano dos enamorados ou os amantes, como sendo essa questão da decisão, vale a pena a gente aqui traçar só um pequeno histórico deste arcano em si. Que se você não conhece o tarô, né, não conhece o tarô com todas as suas lâminas, aí eu fico a recomendação para que você entre no site do Núcleo de Estudos Sapienza, onde eu tenho o curso de tarô. Eu vou deixar a descrição aqui para que você possa aprofundar o significado das cartas. Mas eu queria aqui, antes, né, de traçar essa questão especificamente do que ele fala no livro, eu quero mostrar o tarô de Marsella, que eu acho que é um dos mais conhecidos, né, mais populares. Ele coloca aqui les amoureux, é isso? Os amantes, né? E a gente tem aí uma outra leitura, um outro baralho muito conhecido, que é o Rider-Waite, que é The Lovers, né? Os enamorados ou os amantes. Percebe que a gente tem uma distinção
na representação. E aí vale uma ponte, uma exclamação bem grande aqui. Há uma diferença muito significativa na interpretação de um leigo quando tem estas duas ilustrações. Por isso que eu chamo muito a atenção nesse momento, para você que conhece o tarô, mas que não estudou, que quer conhecer mais, a importância de você estudar. E estudar, de fato, ou com um curso, ou estudar com muitos livros, não é um livro que vai te habilitar a fazer essa formação de leitura para outras pessoas. A gente tem que pensar um pouco nesse ponto, né? Na responsabilidade que nós temos quando nós lemos carta para alguém. Então, nesse momento aqui, a representação das duas lâminas, né? E a gente precisa pensar que o tarô de Marsella, durante muitos anos, ele inspirou muitos outros baralhos, mas na atualidade o Rider-Waite inspira umas centenas de outros, né? Então a gente vai perceber que hoje as representações mais comuns estão muito mais em torno desta ilustração do que desta. Mas vamos pensar no subtítulo que ele colocou aqui, decisão. Que decisão é essa? Na trajetória do herói, o arcano 6 é um arcano fundamental, né? Ele fala que é o ápice, no momento em que o herói ele recebeu lá a educação, né, formal do Papa, que a gente viu no encontro passado, e agora ele está no momento em que ele tem um encontro, né? O próprio autor diz, um encontro com a beleza, com a Afrodite, um encontro com a sua amada. E a gente vai ter isso em vários momentos na trajetória do herói. A gente, por exemplo, poderia dizer o momento que o Superman conhece a Lois Lane. E ele fica encantado com a docilidade daquela mulher. E a gente vai ver muitos outros, né? O Peter Parker também, que conhece a sua amada. A gente vai ver muitos personagens. Então, nos enamorados aqui, a gente vai ver que ele, né, os amantes, ele vai ficar na dúvida aqui qual das duas mulheres ele vai querer escolher. Ele vai escolher a moça bonita e pobre ou a moça rica e mais velha. O Cupido flecha o coração desse nosso personagem e ele tem que tomar uma decisão. Qual caminho ele vai escolher? No momento de cristianização do tarô, eu acho que há um processo muito interessante naquele momento, até politicamente, né? Eu acho que uma estratégia para que o tarô não caísse num esquecimento, poderemos dizer assim, ele adota símbolos cristãos. E a gente tem aqui nesse exato momento uma representação de Adão e Eva no paraíso. Então a gente tem a nudez, a representação da pureza, né? O anjo aqui abençoando esse casal aqui. E aí eles têm que decidir, né? Se vai comer do fruto proibido ou se vai seguir puros, seguindo absolutamente as orientações do Criador. É muito interessante porque essa lâmina, ela é muito rica de simbologia. Nas aulas a gente vai aprofundar muito no significado dessa carta para que você possa compreender essa decisão. Mas na questão da jornada, é uma decisão do nosso personagem, do nosso herói, que aqui é esse rapaz. Ele tem que decidir se ele vai para o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil. Quantas vezes na nossa vida nós não queremos a certeza se a gente está tomando a decisão, né, correta, ou se a gente está pegando o caminho mais curto. Essa analogia de caminho mais longo, caminho mais curto, de caminho mais fácil, caminho mais difícil, essa analogia a gente vai ver em diversos estudos, em diversas culturas e em diversas religiões também. Essa questão, né, mostra que todos os caminhos, os dois caminhos no caso,
tem aprendizados, mas a escolha muitas vezes ela é pautada entre a razão e a emoção. Esse equilíbrio é tão interessante. Eu acho que o tarô é rico muito nesse aspecto, porque o arcano 6, se a gente for pensar aí no dado, a gente tem 3 de um lado e 3 bolinhas do outro. Então é aquele momento em que a gente tem que decidir, né? Ou seja, e aí encontrar um equilíbrio entre essas questões, entre a razão e a emoção. Esse equilíbrio a gente vai ver em muitos outros momentos no tarô, como por exemplo no arcano da justiça, o arcano da força, a roda da fortuna e uma centena de outros. Mas nesse instante o nosso personagem aqui tem que fazer essa escolha. Eu vou aqui mostrar especificamente o Rider-Waite. Então, como ápice desse momento, ele vai escolher se ele vai seguir a sua amada, se ele vai ou seguir a sua missão, né? O propósito inicial dele. E aí a gente percebe que a vulnerabilidade, a inocência desse personagem, às vezes talvez até a questão da prepotência, achar que pode tudo, e a gente encontra muito isso nos jovens que acham que podem todas as coisas, faz com que ele faça uma escolha que não é a melhor. E essa escolha vai levar no arcano correspondente a sua contrapartida, que é o arcano do diabo. E aí, não por coincidência, eu acho que isso é uma questão belíssima que a gente tem no tarô, a gente tem 6 e 15, 1 mais 5 dá 6. Então ele vai mostrar que o pecado escravizou esse casal. Vamos pensar na questão da árvore do conhecimento, a árvore, né, a maçã, que é o fruto proibido. Quando a gente conhece alguma coisa, quando a gente aprende algo, a gente não pode mais dizer que a gente não sabia. E parece que o universo vai sempre nos trazendo situações para que a gente aplique aquilo. Isso já aconteceu com você? Nesse momento, este nosso casal aqui pode até dizer que não sabe. E eles são absolutamente receptivos àquilo que Deus, que o Criador, que o nome seja lá que você desejar dar, oferece a eles. E isso lhes garantiu, né, tudo. Viver no paraíso era viver uma vida, né, ou seja, não tinha que trabalhar, não tinha dor. Mas quando eles quiseram conhecer sobre o que o Criador, ou seja, conhecer da essência, conhecer de tudo aquilo que o Criador conhecia, como isso trouxe para eles uma responsabilidade. Se a gente for pensar do arcano 6 até o arcano 15, olha quantas cartas nós temos de situações, muitas vezes difíceis, que o nosso herói vai ter que passar, que é exatamente para que ele possa aplicar aquilo que ele aprendeu no paraíso. Vamos pensar, por exemplo, quando a gente estuda sobre, eu falo muito para as pessoas, quando você estuda sobre magia, no curso que eu faço de magia com os oráculos, quando você estuda sobre magia, tudo aquilo que você faz, o acender uma vela, o acender de um incenso, tomar um chá, que a gente aprende sobre ervas no curso também, tudo aquilo ganha uma dimensão diferente. Sabe por quê? Porque você não vai poder mais dizer que você não sabe que o poder que tem uma vela cor-de-rosa, o poder que tem uma erva como a camomila, você não vai poder mais falar sobre isso. Porque você sabe, porque você estudou, porque você conhece. E é exatamente isso, quando você conhece algo, você interioriza e você se torna responsável por aquilo que você sabe. E o universo vai te dar oportunidades para você aplicar aquilo que você aprendeu. Neste momento, quando o nosso herói escolhe ir junto com a sua amada, ele tem que tomar essa decisão. Nem sempre as escolhas serão fáceis. Quando Adão e Eva escolheram
comer do fruto proibido trouxe a eles consequências. Tem um filme, eu não me recordo agora o nome do filme, em que o personagem era uma mulher, ela queria muito conhecer sobre algo, né? No momento ela se coloca ali diante de vários sábios e ela quer conhecer daquilo que o Criador tem, né? Deus tem a oferecer. E aí todo mundo vai embora e ela resolve ficar. E chega uma hora que ela fala, né? O conhecimento começa a vir, e ela fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais. E agora fala assim, não, agora você vai saber de tudo. E tem uma hora que ela conhece, ela fica tão reluzente, ela fica tão plena que o corpo dela explode. Isso mostra que nós conhecemos hoje à medida que nós nos esforçamos. E nós conhecemos aquilo que nós necessitamos conhecer nesse momento. Você certamente já passou por uma situação de ler um livro, depois de algum tempo, você lê de novo, você fala assim, nossa, nem parece o mesmo livro que eu li. Ou ver um filme, por exemplo. Porque você mudou nesse processo. Então, quando a gente diz que a gente lê um livro e já conhece algo, a gente nunca conhece tudo. Nesse momento, o nosso personagem tem que escolher entre a beleza com pobreza ou a riqueza com a velhice dessa senhora. Uma pessoa, né? A gente vai ter várias representações aí. Então, nesse momento, a gente também, né? O Rider-Waite vai falar que escolhas são essas que nós temos que fazer. Quando a gente vive um ano 6, por isso que a gente vê muitas pessoas falando da insegurança, da dúvida. Ai, eu não consigo decidir o que eu quero. Por quê? Porque falta clareza de propósito. Então, se você está vivendo um ano 6, para e pensa, o que eu quero? Como eu quero estar daqui a 5 anos? Como eu quero estar daqui a 1 ano na minha vida? Pare e pensa antes de tomar, né, qualquer decisão. Respira. Tenta encontrar esse meio termo, esse equilíbrio entre a tua razão e a tua emoção. Respira antes de tomar essa decisão. Né? Eu acho que esse é o momento, acho que essa é a grande dica. Se você está no ano 6, se você, né, tem uma missão de vida 6, o propósito seu é de encontrar sempre esse caminho de equilíbrio entre os dois. Se você vive, se você é do mês 6, você também vive esses vários momentos de conflito. Então, sempre se alinha com o teu propósito. Sempre pensa, o que eu quero? E aí, você tem um propósito maior, que é o teu propósito de vida. Você tem um propósito para o ano. Você tem um propósito para o seu mês, um propósito para o seu dia. Acorde todos os dias pensando, o que eu quero para a minha vida hoje? Acho que essa é a grande pergunta. Porque se você tem a resposta, você vai ficar mais fácil de você decidir. E ele vai falar que o arquétipo dos enamorados é o arquétipo da encruzilhada, né? Que é aquele caminho, aquele X. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, né? A tarefa é tomar uma decisão sincera, mas a gente consegue tomar essa decisão, agir de acordo com aquilo que a gente deseja alcançar. Dedicar-se de todo o coração a um caminho, a uma pessoa, a uma tarefa. E aí uma outra dica para o 6, faça uma coisa por vez. O 6 às vezes se encanta, tudo ele quer, tudo ele deseja. Calma, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, sabe? Foca. Esse é o ponto do 6, né? Às vezes ele faz muito para receber o reconhecimento externo, não, é de dentro para fora. Cuidado com o 6, porque a sombra do 6 é o diabo, e o diabo faz muito para fora, a gente vai ver isso lá na frente. Então cuidado com essa situação, porque pode acabar te atrapalhando no seu processo. Então, a grande orientação desse arcano 6, né?
Você que está aí no momento 6 para, respira, se alinha com o teu propósito para você tomar a decisão certa. Se você está numa encruzilhada da tua vida, nesse momento 6 da sua vida, faz as contas lá, coloca lá o dia, o mês que você nasceu e o ano que nós estamos. Se a soma der 6, você já sabe que você está num momento de tomar uma decisão na sua vida. Antes de qualquer decisão, respira, pensa no teu propósito e se você tiver uma dúvida, consulte o tarô. Um beijo grande para vocês, espero que vocês estejam gostando desses nossos estudos, porque eu estou adorando aqui estar com vocês. Um beijo grande, até o próximo estudo. Namastê, gratidão, tchau!